Boa noite, paz seja convosco. Amém. Irmãos, para mim é uma honra estar na casa de Deus, na presença dEle, e estar neste lugar para mim é uma grande alegria, uma honra, uma responsabilidade diante de Deus, pela igreja dEle e também por este pastor amado, pastor José Jorge, pastora Solange, pastor Jairo, toda a família. E olha, ele me deve desde, eu estou tentando lembrar o ano, quando ele fazia programa de televisão na Bandeirantes, quando ele era pastor em Mogi Guaçu, e meu pai passava junto, e eu nunca esqueço, eu era um garotinho, não estou chamando o pastor de velho, né? Mas eu era um garoto e eu ia acompanhava junto, eu sempre gostava de estar junto, e é um pastor abençoado, e eu tenho uma grande responsabilidade hoje perante Deus, perante essa igreja também, porque aqui tem um pastor de Deus, um homem temente a Deus. Hoje eu louvo a Deus, eu tenho a minha família aqui comigo, vou apresentar, faz um oizinho, a minha linda esposa, a pastora Ariane, a Júlia, meu bebê, minha filha, amém? Deus abençoe, fica com vergonha, glória a Deus. E eu tenho a grata satisfação de estar no ministério, e uma coisa que eu comentei, pastor Jairo, foi bênção de Deus, levou uma palavra abençoada para a igreja, que até domingo na igreja estavam comentando, que Deus continue honrando, mas existe um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é, né? E olha, pastor, um pastor honrado, de respeito, eu comentava com o pastor Jairo, eu sigo o legado do meu pai, como eu sei que ele hoje tem o privilégio de estar aqui com o pai, junto pastoreando essa igreja, e ele vai seguir este legado. E não é fácil não, sabe por quê? Porque são pastores de honra, de respeito, de conduta, de moral, que o inferno respeita e o céu derrama graça, amém? Pastor, muito obrigado por essa honra, pastora Solange, pastor Jairo, toda a família, uma honra estar aqui com você nessa noite, amém? E vou falar algo, hein? Que igreja abençoada, quando nós entramos aqui na nave dessa igreja, o louvor, a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus é neste lugar. Não tem como sentir algo, sair daqui sem sentir algo. Eu, se eu morasse em Tapetininga, pode ter certeza, não é da boca para fora, a igreja que eu ia congregar é essa aqui, porque aqui tem a graça e a presença de Deus, amém? E eu gostaria hoje de trazer uma palavra, não sou como pastor de vocês, tão experiente e tudo, mas eu gostaria de trazer uma palavra que Deus acomodou no meu coração. Semana passada nós não fizemos os 12 dias na nossa cidade, nós fizemos de domingo a domingo, devido às condições da estrutura, nossa igreja estamos ainda crescendo com a graça de Deus, não é uma igreja estruturada como essa, mas nós vamos chegar em nome de Jesus. E eu não ia ministrar, e infelizmente um dos pastores que ia ministrar na sexta-feira, ele sofreu um acidente, e na madrugada, sem eu saber, Deus começou a me incomodar algo para ministrar. E a cada pastor que esteve conosco, Deus usou, como Deus está usando nesses 12 dias aqui, todos os momentos, Deus está falando com você, Deus está trazendo palavras de edificação, de crescimento, para que o 2026 seja o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus, amém? E há algo que o Espírito Santo de Deus me incomodou, e eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, que são as nossas escolhas e consequências. Diga assim comigo, escolhas e consequências. Todas as nossas escolhas, nós vamos trazer consequências sobre as nossas vidas. Estou vendo aqui o Tom, que também teve pastor lá, Deus te abençoe, foi um prazer te conhecer. Quando nós somos crianças, os nossos pais dizem assim, por exemplo, neste degrau, não pule que você vai machucar, vai cair e vai machucar. Aí a gente sempre tem que ouvir aquela palavrinha dos nossos pais, né? Eu te avisei. Aí depois o homem, quando casa, não para, porque Deus levanta a mulher para falar, eu te avisei. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando, não é verdade, irmãos? Às vezes você quer fazer um negócio, quer fazer algo, aí a mulher, depois você vai ouvir para o resto da vida. São escolhas e consequências que nós temos. E eu gostaria, se você puder acompanhar comigo a palavra de Deus em Juízes, capítulo 13, versículo 1, um texto até mesmo conhecido seu. Os filhos de Israel
tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zora, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremendo. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que me enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com essa mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo do seu viver, do menino e do seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo para ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Aconteceu que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não nos teria aceito das nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém? A palavra de Deus relata sobre alguém escolhido, sobre ser um nazireu. Em Números capítulo 6, a palavra de Deus relata e nos ensina o que era ser nazireu, ser escolhido, ser separado pelo Senhor. Como eu disse, eu tenho um privilégio. Deus me deu a graça de nascer num lar cristão. Meus pais já eram pastores. E até mesmo durante um tempo na minha vida eu não queria ser pastor. Mas quando eu estava com meus 15 anos de idade,
Deus já começou a arder no meu coração, porque não adianta, porque Deus levanta o pastor e Ele levanta a sua família. E aqui vocês têm uma família sacerdotal, amém? E quando Deus começou então a arder no meu coração o desejo de ser um pregador da palavra de Deus, porque não é fácil ser família de pastor, não é fácil a cobrança que uma família carrega. Filho de pastor carrega uma cobrança muito grande. Mas quando nós somos escolhidos pelo Senhor, há algo que nós precisamos entender. Por mais que você possa tentar fugir, você é escolhido do Senhor. Pode ser que você não teve o privilégio que eu tive de nascer num lar cristão. Pode ser que você não teve o mesmo privilégio que eu tive de já nascer na igreja. Mas hoje você está aqui. Alguns o Senhor resgatou, livrou de drogas, vícios, de alcoolismo, de prostituição, e Deus te trouxe para este lugar, e você é um escolhido do Senhor, amém? E há algo que nós precisamos entender: como escolhido do Senhor, nós precisamos saber sobre as nossas escolhas. Ele tinha algo sobre a vida dele que ele não poderia fazer nas suas escolhas. Diga assim comigo: ele não poderia beber vinho ou bebida fermentada. Sobre a lei estava sobre ele que ele não poderia cortar cabelo. Diga assim comigo: não deveria cortar cabelo. E algo muito forte, diga assim: não deve tocar em cadáveres. E aí nós observamos quantas vezes nós somos orientados, não só nos 12 dias, mas aqui tem diversos cultos nesta igreja, que a palavra de Deus ela é ministrada. E todos os cultos que você vem aqui, você se alimenta, e a palavra de Deus ela é revelada ao seu coração. E quando a palavra de Deus é revelada aos nossos corações, nós precisamos entender uma coisa, que nós precisamos colocar em prática, para que este ano de 2026 seja o meu melhor ano da minha vida, para que seja o melhor ano da sua vida, nós precisamos colocar em prática. Não adianta nada. Agora há pouco o pastor deu uma palavra na consagração das nossas primícias, do nosso louvor, da nossa adoração a Deus. Se você crer e colocar em prática, você vai prosperar, você vai ser abençoado, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e aqui tem uma palavra dada de comando, porque aqui tem palavra de autoridade de Deus sobre a vida dos seus pastores. Só que algo que nós precisamos entender, que alguns erros das nossas escolhas, nós acabamos fugindo da presença de Deus. Sansão cometeu alguns erros. O primeiro erro de Sansão, ele vai à vinha. Juízes capítulo 14, versículo 5. Sansão foi com seu pai e a sua mãe em Tímina. Quando chegaram, diga assim comigo, às vinhas. Preste bem atenção, onde ele estava? Nas vinhas de Tímina. E eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele rasgou o leão com as suas próprias mãos, como se fosse um cabrito, sem ter nada nas mãos. Contudo, não contou nem ao pai, nem à mãe o que havia feito. Preste bem atenção neste texto, versículo 6. Sansão ele vai num lugar onde não era para ele estar, quando antes do seu nascimento já era orientado aos seus pais. Quando ele nasceu, ele foi orientado a não estar naquele lugar, mesmo que ele foi aquele dia, naquele lugar. Observe algo muito interessante nesse texto: o Espírito do Senhor esteve sobre a vida dele e deu força para ele vencer o inimigo. Só que existem momentos da nossa vida que nós precisamos entender que nós vamos desobedecendo, e a desobediência ela gera maldição na nossa vida. Existem lugares que Deus já te tirou, existem lugares que não é para você estar mais, e você continua indo, frequentando. Hoje nós temos algo chamado internet. Muitas pessoas dizem que a internet é do diabo. Irmãos, eu nunca me esqueço, quando logo no início que nós fomos morar em São José do Rio Pardo, ainda criança, meu pai comprou uma televisão de tubo, aquela TV bem grande. Quem teve essa TV em casa? Enorme, né?
Eu sei que tem gente aqui que teve a época que pegou a TV só preto e branco. Eu já comecei a pegar ela começando colorida. E uma irmã chega na nossa casa, nós morávamos no fundo da igreja, e ela pegou e falou assim para ele: pastor, onde já se viu o senhor colocar isso na sua casa? É a TV do diabo. Ele falou: não, irmã, essa TV é minha, eu comprei no carnezinho da 100, eu vou pagar, e ela é minha e da minha família. Hoje, nós ouvimos as pessoas dizer que a internet é do diabo. Não, irmãos, a internet hoje é um canal de bênção de Deus em nossas vidas. Só que nós precisamos entender aquilo que nós estamos escolhendo. São escolhas que nós temos de ambientes e ambientes virtuais. Sabe por quê? Versículo 7. Depois Sansão desceu e conversou com a mulher e lhe agradou muito. Sabe por quê? Ele estava frequentando lugares errados. Quando nós frequentamos lugares errados, nós começamos a ficar totalmente vulneráveis ao erro, ao pecado, ao engano. Nós queremos viver um ano abençoado, um ano cheio da graça, da bênção de Deus, de realização de sonhos, de ver a nossa família sendo abençoada, de ver a nossa casa sendo abençoada. Mas existem alguns lugares que, se você continuar colocando isso no teu coração, você vai ficar fora do propósito. Diga assim comigo: eu preciso estar no propósito. Quando eu assumi a igreja, eu era pastor em outra cidade, Mococa. Às vezes você já ouviu falar sobre o leite Mococa, leite condensado, manteiga. Eu era pastor em Mococa. Quando meu pai resolveu jubilar, eu já era superintendente, aí eu fui para a igreja sede. Faz 3 anos que eu estou como pastor em São José do Rio Pardo. Voltei à minha casa, igual aconteceu com o pastor Jair, né? Saiu e voltou para casa. Quando eu voltei para a igreja, alguns cultos eu gosto de fazer oração de libertação, aquilo que nós somos quadrangular, nosso DNA, nós oramos para cura, milagres, porque sabemos que o nosso Deus, Ele cura, Ele opera milagres e também liberta. E aconteceu um fato na igreja que me despertou. Quando eu cheguei na igreja, conhecendo a igreja novamente, porque eu não era tão frequente na igreja, uma irmã, diaconisa da igreja, porque quando alguém já está na liderança, significa que ela está preparada já, que ela já está pronta. E quando nós começamos a orar, algo muito triste aconteceu. Aquela irmã manifestou legiões de demônio, ela com o uniforme do diaconato. E naquele dia tinha alguns visitantes. Imagina a minha cara como ficou. Uma diaconisa da igreja, naquele momento passando por aquela situação de humilhação que o inimigo estava destruindo ela. E eu queria entender, e comecei a orar, entender, e pedir para Deus mostrar o que era que estava acontecendo com aquela irmã. Por mais que a nossa cidade é uma cidade pequena, nós temos a nossa cidade de 50 mil habitantes, uma cidade bem pequena, está pedindo que dá 3 mais cidades lá. E eu queria saber o que estava acontecendo, e comecei a orar, e Deus me mostrou o que era. Essa irmã, ela era mãe de santo. Eu não sabia a história dela total. Ela era mãe de santo. Ela entrou na igreja, aceitou Jesus, Deus transformou a vida dela. Ela estava como diaconisa servindo ao Senhor, porque a melhor coisa que nós como servos de Deus podemos fazer é servir no reino. E ela estava servindo ao reino. Só que Deus já tinha livrado ela de terreiros, Deus já tinha livrado ela de lugares. Só que a família dela ainda não se achegou ao Senhor Jesus. E qual era o hábito dela? Ir na casa que era terreiro, e ela se alimentava com a família. Tomava um café, comia um bolo. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, muito usado em 1 Coríntios 10, nos ensina sobre quando nós compramos um alimento, nós oramos, abençoamos e comemos. Mas quando você sabe que a procedência daquele alimento não é bênção, não é consagrado a Deus, você deve participar? São lugares, ambientes que Deus já tirou, que você não deve estar mais. E ela começou a sair fora do propósito, porque ela começou a conviver aquilo. E quando nós saímos fora do propósito, observe algo que acontece com Sansão. Quando ele sai do propósito,
Sansão toca no cadáver. Juízes capítulo 14, versículo 8. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. Diga assim comigo: quando eu saio do propósito, as minhas escolhas me trarão consequências ruins. Preste bem atenção, Juízes 14, 8. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. O que Sansão faz? Ele toca e vai experimentar aquele mel. Quando nós estamos em lugares, ambientes, nós vamos ter comunhão com coisas que não é para você ter mais. Nós que já experimentamos viver, existe até uma canção, eu não canto como os pastores, então nem vou puxar, que diz: no Santo dos Santos, quem já pisou, né? Quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, não podemos mais deixar que algo domine a nossa mente, o nosso coração. E quando ele começou naquele momento, ele vai para um lugar onde não era ele estar, ele vai, o olho dele se agrada, preste bem atenção, ele estava lá, a presença de Deus ainda estava sobre ele, e aí ele então tem a sua grande tragédia da sua vida, quando Sansão tem o seu cabelo raspado, por quê? Diga assim comigo: Sansão preferiu agradar a mulher. Quantas pessoas você prefere agradar e desagradando a Deus? Nós vivemos uma época onde as pessoas dizem: não, faça isso, faça aquilo. Irmãos, nós estamos vivendo uma modernidade contra os princípios da palavra de Deus, onde a família tradicional hoje, quando alguém está igual aqui, nós vimos o casal de pastores comemorando, 35 anos, espero chegar e passar. Amanhã Deus vai me dar a dádiva de completar 19 anos, de bênção. Você é bênção, viu? Depois até vou pedir para o pastor orar por nós. 19 anos que Deus me deu a graça de união com a minha esposa, deu a minha filha, que é um presente. Só que hoje nós estamos vendo o mundo mostrar totalmente as coisas diferentes. Nós estamos vendo o mundo pregar hoje que casal pode acrescentar mais uma pessoa e pode ter trisal. Nós estamos observando hoje acontecer as pessoas que têm uma união, uma pessoa quando ela tem alguém na vida dela, ela faz uma aliança com alguém, ela está fazendo essa aliança com Deus. Mas nós estamos vendo as pessoas dizer, há uns anos atrás, já um dia uma irmã chegou em mim e disse assim, estava tendo lutas, ela, o marido, cabeça virada, ela vira e fala assim para mim: pastor, o senhor precisa renovar sua mente, pastor. Hoje em dia ninguém é mais de ninguém. Eu falei: renova a tua mente, você seja liberto, e eu repreendo esse demônio que está na tua boca, porque nós não podemos permitir que o inimigo ele venha destruir. Pode observar, a família está sendo hoje alvo de Satanás. Mas o porquê, igreja? Nós estamos vivendo já nos últimos tempos. Nós já nascemos nos últimos tempos. A volta do Senhor Jesus, ela pode acontecer a qualquer momento, mas a igreja do Senhor Jesus, como esta igreja, uma igreja que louva, adora a Deus em espírito e em verdade, uma igreja que tem comunhão com Deus, nós não podemos permitir que o inimigo venha destruir a igreja, que ele venha nos destruir. Tanto que a palavra de Deus diz claramente: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós como igreja, nós temos proteção. E nós precisamos entender que quando nós queremos agradar pessoas, tem pessoas que às vezes no seu convívio diz para você: você é crente, mas toma só um pouquinho aqui comigo, isso não vai fazer mal para você. Ah, você é crente, mas não tem nada a ver você ir comigo nesta festa. Ah, você é servo de Deus, mas você pode abrir uma exceção hoje. Todas as vezes que nós abrimos exceções, nós começamos a abrir exceções para as pessoas. E olha só o que acontece com ele. Juízes capítulo 16, versículo 19. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Diga assim comigo: obediência gera bênção, desobediência
gera maldição. As nossas consequências vêm sobre aquilo que nós tomamos. E a pior consequência de Sansão foi, Juízes capítulo 16, versículo 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. Ele acordou do sono e disse: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Diga assim: o Senhor já o tinha deixado. Irmãos, eu não sei se você já passou por alguma situação. Eu já passei. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Às vezes você cria um patamar de vida e às vezes você precisa mudar, diminuir. Não é fácil perder. Não é fácil, às vezes, quando nós temos que abrir mão de algumas coisas. Eu passei por isso, eu sei o que é. Logo no meu início do meu casamento, eu passei um tempo de crise, de escassez financeira. Tivemos que abrir mão de algumas coisas, não foi fácil. Mas Deus nos honrou, deu a graça e nós vencemos. Você pode abrir mão, às vezes, do seu carro, da sua casa. Você pode abrir mão da sua empresa, de muitas coisas. Mas uma coisa que nós não podemos deixar, nunca na nossa vida, é a presença de Deus. E é isso que nós, toda honra, toda glória, seja dada ao Senhor. E eu gostaria hoje, como o Senhor me incomodou, com todo temor diante dEle, cuidado com a presença de Deus, porque nós estamos vivendo um mundo tão moderno, um mundo que tem pregado, como eu disse, a internet não é do diabo, ela é bênção de Deus sobre as nossas vidas, e nós precisamos sim usar essa ferramenta, mas o que nós precisamos tomar cuidado é com a presença de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje: será que você realmente tem cuidado disso? Existem coisas, oportunidades na nossa vida que elas vão passar, e existem oportunidades que não vão voltar mais. Há uns anos atrás, quando eu estava iniciando o meu ministério, há mais de 20 anos, esse ano eu completo 24 anos de ministério. Quando eu fui para o ministério, pastor jovem, sem experiência, por mais que eu tinha ali o legado, eu tinha a visão do Pai, mas eu comecei a minha caminhada. E eu assumi uma igreja muito grande, firme naquela igreja, tinha 4 pessoas conosco. E ali nós começamos a nossa trajetória. Recém-casado, 1 ano e pouco de casamento, a Julinha, recém-nascida. E ali um culto de Santa Ceia, igreja pequena, dava para contar só nas primeiras fileiras ali os irmãos. O salão era grande, a igreja dava eco. E quando eu comecei ali a ministrar um culto de Santa Ceia, o primeiro culto que eu pude ministrar ali de Santa Ceia, naquela igreja, como pastor daquela igreja, um jovem apareceu na porta da igreja. Eu não tinha pessoas igual aqui, pessoas qualificadas, um diaconato, servos, servindo, que já recebe a gente, pastor, aqui, parabéns para essa igreja. Meus irmãos já recebendo lá fora, oferecendo para estacionar o carro, meu Deus, não tinha. E esse rapaz chegou na porta da igreja. Eu vi ele, cheguei até ele, ele falou: pastor, eu não posso entrar. Ele estava namorando uma moça que estava dentro da igreja. Falou: estou com o chinelo tudo estourado, short rasgado, olha meus trajes, eu não posso entrar. Eu não me lembro ao certo as minhas palavras, como foi, mas eu nunca mais vou esquecer, que eu consegui levar ele para dentro da igreja. Ele participou do culto, estava correndo tudo bem. Na hora de ministrar a Santa Ceia, ainda a voz embargando, o medo, aquela dificuldade, o Espírito Santo de Deus me incomodando. Foi a primeira experiência que eu tive como pastor, algo que marcou o meu ministério. O Espírito Santo de Deus falando: fala para alguém hoje, que esta pessoa hoje, ela vai tomar a Santa Ceia pela primeira, e aí veio a parte pior, e pela última vez. Eu pensei comigo: é coisa da minha cabeça, eu sou ainda um menino, não sei o que eu estou falando. E eu comecei a ministrar a Santa Ceia, e aquilo foi incomodando, eu abaixei a cabeça para falar, porque eu estava com vergonha de dizer aquilo. E quando eu disse,
A minha esposa pegou, levou, entregou, e aquele rapaz, ele pegou a Santa Ceia. Quando ele pegou a Santa Ceia, ele participou da Santa Ceia. Eu não sabia toda a história dele, eu nem morava na cidade de Mococa. Eu não estava lá morando naquela cidade. Quando ele pega a Santa Ceia, ele participa da Santa Ceia. Após o culto eu soube quem era ele, porque toda a igreja, pequenininha, ao invés de ter pessoas para agarrar a obra, sempre tem alguém para falar: pastor, uma irmãzinha chegou: como pode o senhor dar Santa Ceia para ele? O senhor sabe quem é ele? E ela citou o apelido dele, que ele era conhecido em Mococa como Anjinho. E ele era traficante. Aquele jovem era conhecido na cidade como alguém excluído, como alguém que não prestava. Ele participou da Santa Ceia, foi embora. Confesso que aquela noite eu tive dificuldade para dormir, porque eu ficava pensando: meu Deus, o que eu falei? Eu disse que alguém hoje toma a Santa Ceia pela última vez. No outro dia, quando ele foi embora, a noiva dele, namorada, disse: pastor, ele quer falar com o senhor. Ó, que bom, aquela alegria, aquela empolgação. No outro dia, ele resolveu, tomou a decisão, abandonou todas as biqueiras, abandonou o carro, tudo que ele utilizava, motos, e a única coisa que ele tinha, honestamente, que não era com dinheiro de tráfico, era uma motinha que hoje a gente conhece como Bis, antigamente era Pop, era a única moto que ele tinha. Ele pega aquela motinha e ele foi, sabe fazer o quê? Foi para a roça, eu não lembro o que era, laranja, foi apanhar laranja. Ele falou: vou trabalhar honestamente. Ele reuniu todo mundo pela manhã, 5 horas da manhã, entregou para eles e falou: fica com tudo, façam o que você quiser fazer, porque agora eu sou de Jesus. E aquele dia ele foi trabalhar. Quando ele volta para a casa dele, que ele estava no trajeto para ir tomar o banho, para ele todo feliz, contente, acontece uma grande tragédia. Um ônibus de transporte coletivo da cidade, que nós chamamos lá de circular, não sei o nome aqui, escorrega essa moto, o ônibus passa em cima dele, e ali acabou a vida daquele homem, daquele jovem. Ele teve uma chance. As pessoas tinham medo dele. Eu depois fiquei sabendo, o pai dessa moça, ele era um homem briguento, bravo. Ele morria de medo quando ele chegava na porta da casa dele. Quando ele chegou e teve a notícia, ele começou a chorar, porque ele, como crente, ele não tinha a mesma atitude de pregar a palavra de Deus. E aquele jovem, um dia ele chegou na porta da igreja e ele tomou uma decisão. São decisões que nós tomamos, que nós vamos ter oportunidades na nossa vida. E existe algo, Sansão teve uma oportunidade. Qual foi a oportunidade de Sansão? Juízes capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e fortaleça de mim só dessa vez. Ó Deus, para que eu me vingue do filisteu, ao menos por um dos meus 2 olhos. Sansão abraçou as 2 colunas centrais sobre as quais a casa se apoiava e fez força contra elas, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda. Então Sansão disse: morra eu com os filisteus. Ele se inclinou com força e a casa caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que estava nela. E foram mais os que matou na sua morte do que os que tinha matado durante a sua vida. Sansão teve uma oportunidade, mas o que ele passou pelas suas escolhas? Foi humilhado, ficou cego, passou por todos os tipos de humilhação, mas ele teve uma chance. Eu comentei desse jovem, ele teve uma chance. E quantos que nós conhecemos que não tem chance? Ano passado foi um ano muito assustador para nós. Na nossa cidade, muitas pessoas jovens faleceram. De mais de 10 ofícios fúnebres que eu fiz, de pessoas da igreja, ligadas, famílias da igreja, apenas uma pessoa tinha mais idade do que eu.
que era uma senhora de 72 anos. Todos os outros, abaixo, eu tenho 41 anos, todos os outros, 38, 35, 20 e poucos anos. Teve pessoas que morreram de câncer, pessoas de vários tipos de infarto, doenças. E algo que eu gostaria de chamar a tua atenção hoje: qual é a tua escolha? Sabe por quê? Porque nós escolhemos a quem nós queremos servir. Você tem recebido palavras proféticas, você tem recebido palavras de ensino, você tem aqui família sacerdotal que tem te ensinado, tem te orientado. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos servos de Deus, que nós somos luz, e como luz nós não podemos estar em ambientes e tomar atitudes e frequentar lugares e ter algumas atitudes. Desculpe que eu vou falar com todo carinho, amor à igreja, mas nós estamos vivendo tempo onde pessoas que têm relacionamentos, pessoas que estão namorando, casado, ou que estão numa união, curtindo foto, mandando coraçãozinho e tantas outras coisas acontecendo. Você tem que ter postura, me perdoe falar desta forma, como servo de Deus, para que este ano de 2026 seja um ano abençoado na tua vida. Você tenha uma aliança com Deus e honre essa aliança com Deus, que as suas escolhas possam trazer as melhores consequências. Diga assim comigo: obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Quem quer ser abençoado neste ano? A Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Eu quero viver o melhor ano da minha vida, e eu vou dizer algo para você. Quando esta palavra Deus colocou no meu coração, eu comecei a compartilhar com a igreja. Nós já estamos vivendo, hoje mesmo nós já tivemos testemunhos já da nossa semana profética, que nós acabamos de encerrar domingo. Eu sei que aqui está tendo testemunhos e haverá muitos testemunhos, porque o Deus poderoso está sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre esta igreja. Mas nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Irmãos, como o mundo está pregando muitas coisas erradas, nós como igreja, nós fazemos a diferença. Nós somos luz, você é luz, aonde você está, aonde na sua casa você é luz. Os seus vizinhos têm que olhar para você e falar: eu vou servir esse Deus que esse crente está servindo. Nós vivemos modernidade, vivemos tantas coisas, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O apóstolo Paulo fala sobre a renovação da nossa mente. Nós precisamos, como hoje nós usamos, olha que igreja cheia de tecnologia, abençoada, uma igreja confortável. Nós precisamos buscar na renovação, mas a presença de Deus, ela sempre deve ser honrada, respeitada. E eu quero falar com você para encerrar neste momento: qual tem sido as suas escolhas? Existem coisas que ninguém vê, existem coisas que você faz, que você apaga. Hoje a coisa mais fácil que tem é você apagar uma conversa de WhatsApp, de Instagram. Hoje a coisa mais fácil que existe é você apagar, é você esconder. Existem coisas que você apaga, e aquilo que está na sua mente, as pessoas que convivem com você não sabem. Até quando você vai deixar? E eu faço uma pergunta aqui, qual é a sua escolha? Sansão escolheu desobedecer. Ele vai a um lugar que não era para ele estar. Quando você está em lugares que não é para você estar, o seu coração vai se encher de coisas que vai te afastar da presença de Deus. As consequências virão sobre a sua vida. Esta igreja já é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando nós somos de Deus, o inimigo ele anda ao redor para tentar nos destruir. Pode observar, quando você estava no mundo, nunca recebeu tantos ataques quando você se firma com Cristo Jesus. Quando você toma uma postura: eu vou servir Jesus verdadeiramente, o inimigo começa a se levantar contra você, de uma maneira muito maior, porque ele quer impedir a bênção de Deus sobre você. Você é escolhido do Senhor. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Deus te chamou, você tem um chamado. Você tem um dom, você tem um ministério, e você precisa colocar em prática. E toda a igreja, nós temos o ID. Quantas almas você vai ganhar para Jesus neste ano?
Quantas almas você vai ganhar para Jesus? O Senhor te escolheu. Tome escolhas que vão trazer bênção para você. Ah, mas eu estou bem. O apóstolo Paulo fala, cuidado, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A cada dia mais nós precisamos fechar as portas, as brechas, para que o inimigo não venha nos destruir. Busque a Deus, ore mais, jejue mais. Nós estamos ouvindo sempre as pessoas dizer, ah, mas 2026 vai ser um ano difícil, politicamente falando, economicamente falando. Diga assim, eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E eu queria pedir algo, pastor, posso fazer uma oração antes de passar? Se você pudesse, coloque em pé neste momento. Existem coisas, você que é casado aqui sabe que eu vou dizer isso. Tem coisas que às vezes você pensa que o seu cônjuge nunca vai saber. Existem coisas que você vai passar na sua mente, se você não falar para o seu cônjuge, nunca vai saber. Seus filhos nunca vão saber. Seus pais nunca vão saber se você não falar. Existem muitas coisas que são íntimas no nosso sentimento, no nosso coração, na nossa mente. E existem algumas coisas que Satanás tem usado para destruir. O inimigo, ele luta contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não deixe de participar dos cultos. Há um tempo atrás, a igreja na minha casa. Não, a sua casa é um lugar de pregação, de ganhar almas para Jesus. Mas é este lugar que o Senhor Deus escolheu, te chamou para você pertencer. E é neste lugar que o Senhor vai te alimentar. É neste lugar que o Senhor vai encher o teu cálice, que Ele vai transbordar de unção. E aqui você tem cobertura de Deus, tem cobertura espiritual sobre a tua vida. Só que existem coisas que é você e Deus agora. Na sua intimidade, você vai colocar diante de Deus. Às vezes as pessoas olham para você e nem imaginam o que passa na tua mente. Às vezes as pessoas olham para você pelo seu jeito de ser, pelo seu comportamento. Mal sabe as guerras que você enfrenta consigo mesmo e quais têm sido os pecados que têm dominado você. Qual tem sido a corrente que Satanás tem te acorrentado. Deus, nesta noite, te dá a oportunidade. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu sonho viver muito. Sonho de muitas coisas, viver na minha vida, ministerialmente falando, família. Sonho em ver muitas coisas. Quero poder ter o privilégio, como o pastor está tendo, de ver seus filhos, netos, ver a família prosseguindo no chamado. Eu quero ter esse privilégio, como o pai está tendo. Também quero ter sonho em ganhar muitas almas para Jesus. Mas eu não sei, você sabe qual é o dia, a tua senha? Sabe ou não? Você já parou para pensar que ela pode ser hoje, amanhã? Nós não sabemos o dia do arrebatamento, a hora que o Senhor Jesus vai vir nos buscar. E nós temos que estar prontos. Diga assim comigo, eu não sou daqui. Diga, eu não sou daqui. Só estou de passagem. Mas quando nós observamos a nossa passagem, nós precisamos entender que esta passagem é um preparo. E nós vamos estar com Cristo Jesus. Na nova Jerusalém. Até lá nós vamos ser quadrangular, porque a cidade é quadrangular. E eu queria pedir para você, se você puder, coloque a mão à altura do seu coração neste momento. Fecha teus olhos. Diante de Deus, com a autorização do pastor, eu gostaria de orar com você agora. Meu Deus, Tu sabes, ó Pai, aquilo que cada um está colocando diante de Ti. Tu sabes, ó Deus, as guerras que cada um passa. Senhor, nós sabemos que existem muitos vícios, como existem vícios, Senhor, de pornografias, adultérios, prostituição, desejos pecaminosos. Senhor, Tu sabes, ó Deus, a guerra que cada um passa, Pai. Senhor, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Sansão, ele foi escolhido desde o seu início.
ele tinha algo para exercer na sua vida, separado, consagrado. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que têm o privilégio de ter chego desde o seu nascimento, outros depois, mas todos nós, depois que temos a Ti, que aceitamos a Ti como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos consagrados, porque o Teu precioso sangue nos purifica, o sangue da nova aliança nos santifica, e através, Senhor, do Seu amor, da Sua graça, através, Senhor, da Sua crucificação, nós somos livres do pecado, nós somos livres da condenação da morte. E eu quero te pedir, Pai, Senhor, Tu sabes, ó Deus, a intimidade de cada um. O Senhor colocou naquele momento que Sansão precisava o Seu Espírito, fortalecendo ele, para ele vencer aquele leão. Eu sei, ó Deus, que nesta noite tem muitas pessoas, ó Pai, que têm lutado com alguns leões na sua vida. Tem pessoas, ó Deus, que têm passado por muitas guerras, que até mesmo diz: Senhor, eu não queria, mas eu errei. Senhor, eu queria estar liberto desse pecado, mas eu caí de novo. Meu Deus, fortaleça neste momento, e que cada um de nós possamos abrir o nosso coração para entender algo, Senhor, que a nossa vida pertence a Ti. Nós somos templo do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que todo desejo pecaminoso, meu Deus, nós declaramos, seja quebrada toda corrente maligna, Pai. Nós repreendemos toda ação maligna do inimigo, Senhor, que tem tentado destruir vidas, tem tentado destruir casamentos, relacionamentos. Deus, abençoa a família, abençoe o relacionamento, abençoe aqueles, ó Pai, que até mesmo têm um sonho de constituir a família, mas não vê mais esperança, mediante tudo que está acontecendo nos nossos últimos dias. Senhor, eu declaro a Tua bênção, que aqueles que almejam, Senhor, irão constituir matrimônio. Senhor, restaura matrimônios nesta noite, restaura famílias, restaura, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu declaro a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida desta igreja, Pai. Nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus. Diga assim comigo: a minha escolha para 2026 é servir o meu Senhor, o meu Salvador. Amém? Deus abençoe vocês. Aplauda ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.